professora Adriana e vou lecionar língua portuguesa para o 6º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se sempre de seguir todas as orientações. Hoje eu irei fazer o início da unidade 6, que começa com esse gênero textual chamado notícia. Aqui no livro de vocês, na página 176, ele traz para nós vários exemplos de jornais com notícias, vários exemplos de notícias diferentes e nomes de jornais diferentes. Por quê? Porque a notícia é um texto, é um gênero textual que se vincula aos jornais também. Claro que a notícia pode vir não somente em jornais impressos, não é? Mas o livro de vocês traz para nós esses fragmentos da realidade, que é chamado de notícia, na unidade 6, e traz aí uma leitura de algumas notícias, ok? Mas, antes de vocês fazerem essa leitura para fazer a interpretação, eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre o gênero textual, sobre esse gênero textual, a notícia, tá? Então, o gênero textual é um relato ou narrativa de fatos, acontecimentos, informações recentes ou atuais do cotidiano ocorrido na cidade, no campo, no país ou no mundo, os quais têm grande importância para a comunidade e o público leitor, ouvinte ou espectador. Esses fatos são, pois, vinculados em jornal, revista, rádio, televisão, internet, não é isso? Então, eu trouxe para vocês hoje alguns slides para nós falarmos um pouco mais sobre esse gênero. Como ele é feito, como ele é divulgado, como eu devo proceder para escrever esse gênero textual. Tudo isso nós vamos aprender agora, ok? Então, turma, eu tenho lá, gênero textual notícia. Minha primeira frase fala que a notícia é um gênero textual jornalístico e não literário. O que isso significa, jornalístico e não literário? Ele não é literário porque um texto literário, gêneros literários, eu posso incluir o conto, eu posso incluir a crônica, que nós já estudamos, conto popular, lembram que nós estudamos na unidade 1? Posso incluir a fábula, posso incluir o poema, que também nós já estudamos. Então, poema, conto, crônica, fábula, todos esses textos, esses gêneros textuais são literários, porque eu posso fazer uso de uma linguagem figurada. Lembra das metáforas que nós estudamos, da aliterações, a literação e a assonância que pode dar o quê? Ao meu poema, pode dar o sentido de sonoridade, de musicalidade. Então, isso acontece em gêneros textuais literários. No gênero textual jornalístico, que já faz parte notícia, reportagem, eu não posso fazer esse uso de linguagem figurada. Por quê? Eu não posso dar uma notícia para o meu leitor que tenha essa duplicidade de interpretação, porque quando eu uso a metáfora, eu posso dar um sentido a qual eu achar naquela palavra. Lembra que eu dei um exemplo para vocês, vários exemplos, mas um deles eu falava, por exemplo, ela é um chuchu. Eu não posso usar isso numa notícia, porque chuchu é ambíguo. O significado real é um legume, mas eu posso querer dizer outra coisa quando eu expresso essa palavra. Então, o gênero textual, ele se difere, jornalístico, a notícia se difere da literatura, porque eu não posso fazer esse uso de figuras literárias, figuras de linguagem, ok? Então, ele fala, textual jornalístico e não literário, que está presente em nosso dia a dia, sendo encontrada principalmente nos meios de comunicação. Trata-se, portanto, de um texto informativo sobre um tema atual ou algum acontecimento real, vinculada pelos principais meios de comunicação, que são os jornais, as revistas, os meios televisivos, rádio, internet, dentre outros. Atualmente, costuma-se muito usar a internet para divulgar essas notícias, principalmente fake news, que não se deve usar de maneira alguma, porque não se deve dar uma notícia falsa às pessoas. Isso pode trazer falsas esperanças,
pode trazer complicações para a vida das pessoas. Então, fake news acontece muito na internet, é uma notícia falsa e não devemos passar para frente, devemos certificar que aquela notícia é real, é verdadeira. Por esse motivo, as notícias possuem teor informativo e podem ser textos descritivos e narrativos, e ao mesmo tempo apresentando, portanto, tempo, espaço e as personagens envolvidas. Conheça mais sobre os gêneros textuais. Então, por exemplo, quando eu falo do tempo ali, do espaço da personagem, porque todos os outros gêneros que nós já aprendemos, tem que haver o que? Personagens, que são as pessoas, os objetos que participam daquele texto. No caso da notícia, eu também vou ter personagens. Por quê? Pode ter personagem porque eu vou contar algo. Então, dentro do que eu vou contar, do que eu vou relatar, pode haver o quê? Personagens, né? Pode ser uma notícia de alguém, de várias pessoas. Por exemplo, a notícia que alguém aconteceu um acidente com alguém, então aquela personagem é a pessoa a qual eu estou noticiando sobre ela. Okay? O tempo, que nós vimos que pode ser cronológico e psicológico. Cronológico, né? Manhã, tarde, noite, horário. Psicológico, da mente do personagem. Também pode haver? Lógico que sim, porque a maioria das notícias geralmente fala pela manhã ocorreu isso, à noite algum artista famoso adoeceu, morreu. Sempre não tem isso, essa questão assim do horário. E o espaço, o lugar, ok? As características do gênero notícia. As principais características do gênero textual notícia são texto de cunho informativo, que nós já vimos, tem que trazer uma informação, textos descritivos e ou narrativos, textos relativamente curtos, né? Não pode ser textos grandes, porque se for um texto grande, aí já entra a reportagem, não mais a notícia, ok? Vinculados no meio de comunicação, a linguagem formal, clara e objetiva. Eu não posso fazer uso de figura de linguagem, lembra que foi o que eu falei com vocês? Se eu não posso fazer uso de figuras de linguagem, automaticamente, o que acontece? Eu tenho que ter uma linguagem o quê? Uma linguagem clara, que a pessoa vai entender, então tem que ser objetivo, formal, não posso usar linguagem oral do dia a dia, gírias, ok? Textos com títulos principal e auxiliar, nós vamos ver o que é daqui a pouco. Textos em terceira pessoa, impessoais, terceira pessoa, ele, ela, ok? Discurso indireto, que é aquele discurso que não há diálogos, né? Discurso direto, diálogo, indireto, que não há diálogos. Fatos cotidiano, real, porque não pode ser uma fake news. Atual, porque ninguém vai se interessar por uma notícia antiga que já passou. Cotidiano, que acontece no nosso dia a dia. Então, eu tenho a estrutura e exemplo de notícia. Então, vamos lá. Geralmente, as notícias seguem uma estrutura básica classificada em título principal e título auxiliar. Esse título auxiliar, ele sempre vem abaixo, tá? Da minha notícia principal. Eu sempre tenho a notícia principal e depois eu tenho esse título auxiliar. Ele pode ser chamado também de linha fina, tá? Linha fina. Ele pode ser chamado assim. A notícia é formada por dois títulos, ou seja, um principal, também chamado de manchete, que é aquela que vai chamar a atenção para nós queremos ler sobre aquilo. Então, tem que ser uma notícia que chame a atenção, uma manchete que chame a atenção, né? Que sintetiza o tema, tem que ser abreviada, que será abordado. E outro um pouco maior, o qual auxilia o entendimento do título, principalmente, ou seja, é um recorte do assunto que será explorado. Por exemplo, aqui eu tenho o título principal, Olimpíadas Rio 2016. E logo abaixo eu tenho ali na minha linha fina, ou o título auxiliar, Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016. Neste caso aqui, o que aconteceu? Primeiro eu falei das Olimpíadas do Rio, o exemplo de 2016, e embaixo ele especificou melhor, explicou melhor, Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Então, essas Olimpíadas do Rio de 2016 será como? Será para os Jogos
Olímpicos e Paralímpicos de 2016, ok? Lead. O que é o lead? Na linguagem jornalística, a lead corresponde à introdução da notícia. Portanto, trata-se do primeiro parágrafo que responderá às perguntas. Então, quais perguntas são essas do meu primeiro parágrafo que eu tenho que fazer e que se chama lead? Então, o que, quem, quando, onde, como e por que aconteceu aquele fato. Então, trata-se de um parágrafo em que todas as informações que estarão contidas na notícia deverão aparecer. Então, vamos ver um exemplo? É uma ferramenta muito importante, visto que desperta a atenção do leitor para a leitura da notícia. Agora, nós vamos ver o exemplo, ok? Então, vamos lá. Segue abaixo um exemplo. O Rio de Janeiro, sede dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, vem se preparando para receber milhões de turistas no maior evento esportivo do planeta. Os Jogos Olímpicos ocorrerão entre os dias 5 e 21 de agosto. E os Jogos Paralímpicos, que contempla os atletas com necessidades especiais, acontecerão de 7 a 18 de setembro. Então, aqui, ele respondeu tudo isso que está escrito aqui, o que, quem, quando, onde, como e porquê. Se você olhar, sim. Se você olhar, detalhar e virar e voltar ao slide, você vai ver que sim. O que, né? Aí ele fala quem, quando, onde. Então, no início ele já fala onde, né? Que vai ser o quê? Onde? No Rio de Janeiro. O que vai acontecer no Rio de Janeiro? Rio de Janeiro vai ser sede dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Ele fala quando, tá vendo? Ele fala o que vai ocorrer. Então, aí eu tenho o meu chamado lead, ok? Corpo da notícia. Nessa parte, que é a segunda parte, será apresentada a notícia com descrições mais detalhadas. Então, ele traz um exemplo, mas o que é mais detalhado? Ele não vai só resumir, como foi no início, respondendo aquelas perguntas ali, não. Agora, ele vai fazer detalhadamente a sua notícia. Então, olha o segundo parágrafo. Segundo a página oficial do Rio 2016, os Jogos Olímpicos vão ocorrer durante 17 dias. Aí ele já detalhou que do dia 5 ao 21 de agosto vão dar o quê? 17 dias, em 4 regiões da cidade. Então, ele já está falando das regiões onde vão acontecer esses Jogos Olímpicos, né? Na Cidade Maravilhosa, que vai totalizar 32 locais de competição. Copacabana, Barra, Maracanã e Deodoro. As modalidades olímpicas incluem 42 esportes, onde participarão 10.500 atletas de 206 países. 2 novas modalidades foram inclusas nos Jogos Olímpicos de 2016, o golfe e o rugby. Já os Jogos Paralímpicos, destinados para atletas com necessidades especiais, acontecerão durante 11 dias, que é do dia 7 a 18 de setembro, nas mesmas regiões da cidade, Copacabana, Barra, Maracanã e Deodoro, que no total contemplam 20 locais de competição. São 23 modalidades esportivas, onde participarão 4.350 atletas de 178 países. A novidade é a inclusão de 2 novas modalidades, a canoagem e o triatlo. Então, ele detalhou melhor o que foi o corpo da notícia. E aqui, ele apenas fez o quê? No lead. Respondeu aquelas questões ali, fazendo o primeiro parágrafo, ok? Então, o lead é um parágrafo menos detalhado. Você só joga o que você vai falar mesmo e você vai detalhar no corpo da notícia no próximo parágrafo. Qual que é a diferença de notícia e reportagem? A reportagem, gente, é um texto mais trabalhado, porque você tem que fazer uma pesquisa para fazer uma reportagem. A notícia você não precisa fazer pesquisa. Por que não? Porque a notícia você vai dar aquela, por exemplo, aconteceu algo hoje, você coloca lá na notícia. Agora, ou aconteceu algo de manhã, o jornal à noite vai falar a respeito daquilo, ele vai dar uma notícia. A reportagem tem que ser mais detalhada, tem que ser pesquisada, para você trazer fatos, não somente reais, mas fatos que realmente
além de chamar a atenção, ele realmente vai fazer diferença em relação à notícia. Tá? Então, a reportagem é um tipo de texto, gênero textual mais pesquisado, né? Eu não posso fazer de qualquer forma, eu não posso apenas pegar e vincular uma notícia ali na minha... Não, eu não posso fazer isso. Por exemplo, se eu fosse dar uma notícia do coronavírus, eu falaria algo que aconteceu, que está acontecendo hoje. Se eu fosse fazer uma reportagem, eu teria que fazer uma pesquisa para dar detalhes, para colocar um gráfico, por exemplo, para mostrar do mês de março o que aconteceu até hoje, entendeu? Então tem que ser uma pesquisa mais bem elaborada. Então, ainda que a notícia e a reportagem seja texto jornalístico, os dois são, a notícia se difere da reportagem na medida que é um texto informativo e impessoal, sem teor opinativo, característico das reportagens. Além disso, as notícias não são textos assinados pelo autor, enquanto as reportagens apresentam o nome do repórter. Dentre outras diferenças que podem surgir entre esses dois tipos de textos, vale lembrar que a notícia apresenta um tema atual de modo inteiramente informativo, enquanto a reportagem aprofunda-se mais sobre os temas sociais e de interesse da sociedade, apresentando as opiniões do autor. Então, nós não vamos trabalhar sobre o gênero textual reportagem ainda, ok? Vou deixar a atividade para vocês da página 171, é uma produção de texto do final da unidade 5 que eu ainda não havia pedido, em folha separada sempre. A 178 é a leitura da notícia junto com a 179, só que a 179 já começa a interpretação. Aí segue a 180 e a 181 é apenas uma leitura, é uma atividade, mas que você apenas vai ver. E vai seguir fazendo a 182 e a 183, ok? Espero que vocês tenham gostado e entendido, turma. E lembrem-se, sempre no caminho, juntos no caminho certo.